Amém. Meus irmãos, boa noite. Graça e paz da parte de Deus seja com todos. É um motivo de muita alegria, uma vez mais estar aqui com os irmãos, podendo assim prestar um culto ao nosso bom Deus. Que Deus abençoe também os irmãos que nos acompanham através da nossa rede social, YouTube, aos irmãos que também nos acompanham através da Rádio PB Petrolândia, que Deus vos abençoe no nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, sem perda de tempo, você que trouxe a tua Bíblia, pegue comigo e abra em um livro muito conhecido, o livro de Atos dos Apóstolos. O capítulo é o de número 17, o versículo o de número 10 ao 15. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, versículo de número 10 ao 15. É uma alegria estar aqui com os irmãos, faltando poucas horas para a virada do ano, minutos para a virada do ano, mas sabendo, né, meus irmãos, que para muitos a virada do ano é algo místico, mas para nós cristãos é apenas mais 300 e poucos dias que o Senhor pode nos dar. E que os dias que assim Ele nos der, que possamos fazer tudo para a sua glória. Amém? Todos encontraram? Livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo é o de número 17, o versículo de número 10 ao 15. Aqueles que encontraram, eu gostaria de pedir para os irmãos colocar de pé. Vamos fazer um exercício aí. Eu vou ler e os irmãos assim acompanhem a leitura. Paulo e Silas em Bereia. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo, também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e a Timóteo para que, o mais depressa possível, fossem ter com ele. Amém? Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, Criador dos céus e da terra. Te louvamos e te agradecemos, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito e por tudo, Pai, o quanto o Senhor há de fazer. Agradecemos ao Senhor, Pai, pela a oportunidade e a dádiva da vida, Senhor, de poder, Senhor, estar aqui na presença dos santos para prestar, ó Deus, um louvor ao Teu nome, pois Tu és digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Te pedimos, meu Deus e meu Pai, que o Teu Santo Espírito venha trazer iluminação às nossas mentes, ó Pai, para entendermos o texto. Porque não depende, ó Pai, da eloquência, Pai, do ministro, não depende do entendimento do ministro, não depende, ó Pai, do tempo de dedicação do ministro, pois sabemos que o único que tem poder, ó Pai, para fazer com que a gente venha se arrepender dos nossos maus, ó Pai, e entender a Tua palavra, se arrepender, ó Deus, a ponto, ó Pai, de se aproximar de Ti, é o Teu Santo Espírito. Ó Deus, obrigado, ó Pai, por este momento. Te louvamos e te agradecemos com uma enorme gratidão, ó Pai, porque muitos, ó Deus, estão procurando viver uma vida distante de Ti, passar a virada, ó Pai, de uma maneira, Pai, meio que estranha para a vida, caótica, meio louca, como muitos vão dizer. Mas nós estamos fazendo, ó Pai, algo maravilhoso, que nada pode pagar, em virar, ó Deus, este ano para o ano de 2023, na Tua presença. Assim te louvamos e te agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.
Meus irmãos, pode colocar o teu assento e com a tua Bíblia aberta, amém? Para assim acompanhar a exposição. Ao receber o convite para estar trazendo a palavra do Senhor, eu digo aos irmãos que eu fiquei muito feliz, amo ministrar a palavra de Deus, e eu pedi ao Senhor para que me direcionasse em uma palavra. O Senhor então falou ao meu coração para estar trazendo o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, verso 10 ao 15, e trazendo assim um tema: Cristo, o assunto central do Evangelho. Para entendermos um pouquinho a respeito do texto lido, necessário é aprender um pouquinho a respeito de Atos dos Apóstolos, que foi um livro escrito por Lucas. Não somente o livro de Atos dos Apóstolos, mas também Lucas escreveu o evangelho conhecido por muitos como o Evangelho de Lucas. É interessante, meus irmãos, que muitos vão dizer que este livro poderia ser chamado não só de Atos dos Apóstolos, mas de Atos do Espírito Santo, porque foi justamente aonde o Espírito Santo, no decorrer da história, foi reconhecido por muitos, ao qual não tinham sido reconhecido no decorrer de tempos atrás. Lucas escreve o livro para colocar em ordem todos os fatos, para deixar um amigo chamado Teófilo consciente de tudo aquilo que tinha acontecido mediante o Evangelho de Cristo e mediante também o início da Igreja de Cristo na face da terra. Isso está relatado em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, verso 1. Esses relatos estão voltados, meus irmãos, para um tema central, que é a respeito de um Cristo que um dia veio, morreu, padeceu e ressuscitou dentre os mortos e há de voltar para buscar a sua igreja. Tema este também que abrange a respeito do crescimento da igreja, porque até então era normal se chamar de judeus, mas a partir do momento que Cristo veio, o povo deixou de ser chamado judeus e passou a ser chamado cristãos. Por quê? Porque seguimos não o judaísmo, não a tradição judaica, mas seguimos a Cristo. E Lucas, então, ele vai deixar isso muito claro em seu livro e vai procurar também mostrar as várias conversões que teve no decorrer do ministério de Cristo Jesus. Dentre elas está a conversão de um homem chamado Paulo de Tarso, conhecido como apóstolo dos judeus. Meus irmãos, para entendermos então a respeito destes versos ao qual nós lemos, nós precisamos de voltar somente um pouquinho da história. Eu gostaria que você pegasse a tua Bíblia, é uma exposição, e fosse no livro de Atos mesmo, capítulo de número 16, versos de número 6 ao 10. Nós vamos observar que Lucas, ele vai centralizar a sua mensagem, o seu livro, dizendo a respeito de que? De muitas conversões que teve mediante o Evangelho de Cristo. Primeiramente, Atos capítulo 16, versos 6 ao 10, Paulo está dentro de uma cidade chamada cidade de Troade. Paulo recebe uma visão, e a Bíblia vai dizer que a visão que Paulo recebe é de um varão macedônio, ao qual aparece para Paulo em visão, pedindo para que Paulo passasse a cidade de Macedônia de forma urgente, porque o povo precisava de ajuda, o povo carecia de uma ajuda. Assim que essa visão some, acredito eu, dos olhos de Paulo, Paulo se levanta junto com Silas e toma partida para a cidade de Macedônia. O verso 16, o capítulo 16, verso 11 ao 15, nós vamos ver Paulo agora chegando à cidade conhecida e chamada cidade de Filipos. Paulo então começa a anunciar o evangelho. Paulo vai para dentro de uma casa de oração que era muito comum daquela época, onde os judeus se reuniam para poder ler a Torá, ou a respeito das leis e do preceito de Deus. É interessante que Paulo então, ministrando a palavra de Deus, ministrando o evangelho de Cristo, uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, uma mulher de um grande conhecimento naquela época e de um poder aquisitivo também elevado, escuta Paulo ministrando o evangelho de Cristo. É interessante que esta mulher então, ouvindo o evangelho de Cristo, a Bíblia vai dizer que ela então não só escutava
como o Senhor lhe abriu o coração. Meus irmãos, que gratidão é essa? Poder receber o Evangelho de Cristo e saber que o nosso coração se torna aberto e disposto a escutar o Evangelho, não por causa das nossas obras, não por causa do nosso poder aquisitivo, não por causa do nosso padrão de nível dentro de uma sociedade, mas só é possível receber o Evangelho e compreender o Evangelho porque Cristo está no meio dele e porque Cristo é, de fato, o assunto central do Evangelho. A Bíblia diz então que a primeira convenção aconteceu com Lídia. Ela escutou o Evangelho, o Espírito de Deus abriu seus ouvidos e adentrou seu coração, e como uma gratidão, Lídia, não somente ela, mas toda a família recebe o Evangelho de Cristo Jesus. E a Bíblia vai dizer que todos em sua casa foram batizados, e Lídia então rogou a Paulo, pedindo: Paulo, fique na minha casa. E eu acredito que Paulo então ali ele deu início à primeira igreja de Filipos. Paulo então ele não para por aqui. O Evangelho não fica estagnado. Paulo se levanta e vai novamente ao lugar de oração. Versículo de número 16 ao versículo de número 18. E quando Paulo começa então a caminhar sobre esta cidade, diz a Bíblia que uma mulher possessa de espírito de adivinhação começa a falar em alta voz. Lá vão vocês, né? Lá vão ministrar a palavra, lá vão falar do Cristo. E a Bíblia vai dizer que Paulo então ele se irrita não por causa dessa ação, mas até então sem entender o que Deus iria falar, mas ele entende a partir de um momento. Paulo olha para esta mulher, e é interessante que o texto bíblico, meus irmãos, não vai dizer que Paulo precisou de fazer algum tipo de teatro. Não vai dizer que Paulo precisou de fazer algum tipo de arte. O texto bíblico não vai dizer que Paulo precisou de aumentar a voz ou abaixar a voz, não. Mas Paulo, sendo conhecedor do Evangelho e sabendo bem que Jesus Cristo é o tema central, Paulo dá uma ordem e diz: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. A segunda convenção acontece. Essa mulher agora, que tinha o espírito de adivinhação, já está livre, já não mais adivinha por poder daquele espírito, e passa agora a viver uma vida livre. Meus irmãos, qual é a maior gratidão do homem na face da terra? Muitos hoje, eu acredito, estão tirando várias fotos, e não há problema em tirar foto, e colocando hashtag gratidão em beira de uma praia. Muitos estão agora dentro de uma casa de show, colocando hashtag gratidão, achando que isso de fato é a alegria verdadeira. Mas, meus irmãos, a verdadeira gratidão, o culto hoje é de gratidão, é em saber que nós recebemos o Evangelho libertador, que nós recebemos o Evangelho transformador, e isso não foi meu e nem seu esforço, mas isso foi tudo obra do Espírito Santo de Deus na pessoa de Cristo Jesus. Isso sim, de fato, meus irmãos, é a verdadeira gratidão. Verso de número 19 ao 26. A Bíblia vai dizer que agora Paulo e Silas são pegos, foram presos, açoitados e lançados o quê? Dentro de uma prisão. Por qual motivo? Por causa daquela mulher que tinha espírito de adivinhação. Os senhores recebiam um lucro enorme com a adivinhação dela. Agora a fonte de renda quebrou porque ela foi liberta. Paulo e Silas então presos,
há uma ordem para um certo carcereiro, a Bíblia não diz o nome, cuidar de Paulo e Silas e de todos que estavam dentro daquela prisão. A Bíblia diz que à meia-noite, Paulo e Silas cantavam na prisão. É interessante, meus irmãos, que aquele que de fato é grato a Deus não olha a adversidade que está passando. Aquele que é de fato grato a tudo que Deus faz pode estar passando pelo momento mais caótico da vida. O verdadeiro adorador, aquele que tem gratidão no seu coração, em vez de reclamar, ele vai louvar a Deus. A Bíblia diz então que houve um terremoto, algo sobrenatural. As portas se abrem, as correntes são desatadas, porém o carcereiro acordando, eita vigilante, hein, Cleudilon? Cochilante. Acordando do seu sono e vendo tudo aquilo que aconteceu, pegou uma espada para suicidar. Paulo e Silas lá de dentro diz: moço, homem, não faça isso. A Bíblia diz então que este carcereiro se apressa e corre até Paulo e Silas e pergunta para eles: o que posso fazer para ser salvo? Paulo então diz: somente creia no Evangelho. A Bíblia vai dizer que não somente aquele carcereiro, mas toda a sua família creu. Foram batizados e o Evangelho alcançou toda aquela família. Meus irmãos, quando Cristo é assunto central em nossas vidas, não somente uma pessoa, mas uma família inteira pode ser alcançada pelo poder de Deus. A Bíblia diz então que agora Paulo e Silas saem da prisão por ordem dos magistrados da época, verso 35 ao verso 40. Os homens pedem desculpa a Paulo e liberta os mesmos. Verso 17, 1 ao 9. Paulo adentra em uma cidade chamada Tessalônica e a Bíblia diz que pelo poder do Evangelho, Paulo arrazoou com aqueles judeus. Pregou o Evangelho durante 3 sábados na sinagoga dos judeus. Tamanha dificuldade teve Paulo para pregar, porque os homens tinham uma certa resistência pelo Evangelho, porque eles eram judeus. Tinham a Torá, os mandamentos de Deus, o conhecimento da lei, mas agora o Evangelho estava sendo expandido. O Evangelho de Cristo Jesus, aquele ao qual apontava o Velho Testamento. E esses homens não tinham esse conhecimento, mas Paulo recebeu esse conhecimento de Cristo. E começou então a pregar o Evangelho dentro dessa cidade. A ponto da Bíblia dizer, verso 3, 17:3, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. O tema central do Evangelho, para muitos, é o que Cristo pode dar. Para outros, é o que Cristo pode promover. Mas o tema verdadeiro e central do Evangelho é de um Cristo que morreu, padeceu e ressuscitou pelos pecadores. Estes homens, agora tomados de ira, vão procurar a Paulo e a Silas, não encontram, assaltando assim dentro da casa de um homem chamado Jasson. Prende este homem, fala que o mesmo estava trazendo um grande transtorno na cidade. Verso de número 5 em diante, verso 6, dizendo que o mesmo estava transtornando o mundo, porque aquele evangelho também tinha chegado lá. O texto então não para, agora nós vamos entrar no texto ao qual nós lemos, verso 10. Diz a Bíblia:
E logo durante a noite, que noite é essa? É a noite que Paulo e Silas saem de dentro da cidade de Tessalônica. Os irmãos enviaram a Paulo e Silas para uma cidade chamada Bereia. Meus irmãos, Bereia é uma pequena cidade, a 75 a 80 quilômetros de distância de Tessalônica. Mas a Bíblia diz que assim que Paulo chega, e ali chegados, dirigiram-se ao quê? A sinagoga dos judeus. Observando o texto, meus irmãos, nós vamos ver que estes homens não eram cristãos, mas eram judeus zelosos pela lei, pela Torá. E Paulo, então, como um modo estratégico, ele vai logo que dentro da sinagoga dos judeus, porque sabia ele que aqueles homens tinham conhecimento de lei, como Paulo também tinha, conhecimento da Torá, como Paulo também tinha. Então estava fácil pregar o Evangelho de Cristo. Por quê? Porque o Novo Testamento aponta para Cristo Jesus. O Novo Testamento não aponta para o trabalho dos apóstolos somente, para o crescimento da igreja, mas o Velho Testamento vai apontar o novo, e o novo é Cristo, a nova aliança. A Bíblia diz, verso 11, acompanha comigo: ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica. Haja vista que muitos vão dizer que eles eram mais ricos, tinham um poder aquisitivo melhor, e não há um problema em pensar assim. Mas eu prefiro ficar com um texto, ao qual vai dizer sobre este texto ao qual nós lemos, que esta nobreza que Lucas procura dizer aqui é a nobreza de mente. Por quê? E Lucas vai continuar dizendo: esses eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez. O que é receber a palavra com avidez? É com alegria, com satisfação, com desejo intenso, meus irmãos. Todos os momentos que parar para escutarmos a palavra de Deus, nós temos que ter essa intensidade de escutar o Evangelho de Cristo, porque é o Evangelho transformador. Governo não vai mudar a história de ninguém. O poder aquisitivo não vai mudar a história final do homem. Mas o único que pode mudar toda a vida do homem, de toda uma geração, é o poder do Evangelho de Cristo, e Cristo como tema central. E a Bíblia diz que eram mais nobres porque receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias. Quer ser bem sucedido no ano de 2023? É facinho, né, Cleudilon? Reverendo Elias, medite na palavra do Senhor todos os dias. Não deixe a tua Bíblia empoeirar como os primos lá da outra tribo. Não vou falar, senão pode dar até processo. No Salmo 91, 23, não, meus irmãos, pegue isso aqui, a palavra do Senhor que traz vida, manancial de águas vivas, que tem o poder para transformar a vida de um homem, de uma mulher, até em estado terminal, meus irmãos. Sejamos, pelo menos nisso, como os bereanos, examinando as Escrituras todos os dias. Paulo não fala metade de um dia, ou no final de semana, ou somente no dia do Senhor, no domingo, mas é todos os dias. O pastor pregou, examine para ver se é verdadeiro o que ele prega. Cleudilon ministrou, veja se está ministrando a verdade. Presbítero Wagner, presbítero Altair, seja lá quem for estar falando do Evangelho, examine a palavra para ver se é verdadeiro, para você e eu não sermos enganados. Muitos estão sendo enganados no dia de hoje. Por quê? Porque tem dado ouvido a tantas outras vozes, mas nós temos que agradecer a Deus unicamente e exclusivamente a Ele, porque a voz ao qual nós estamos escutando é da sua palavra. Ser grato de fato, meus irmãos, é agradecer a Deus pela sua palavra. E Paulo continua examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Observa,
Em Tessalônica, Paulo esteve o quê? Por 3 sábados. Acabou com eles expositivamente falando. Ministrou todo o evangelho para aqueles homens. Mas durante 3 sábados, somente nos dias comuns dos judeus. Mas os de Bereia procuraram que examinar a palavra não somente aos sábados, mas todos os dias. Josué 1:8, Salmos 1, verso 2. E a Bíblia diz que por causa da exposição do evangelho, observa, não eram cristãos, eram o quê? Judeus praticantes, zelosos. Mas olha o que o evangelho fez. Com isso, muitos deles creram. Creram em quê, meus irmãos? Ou creram a respeito de quê? Tinham o conhecimento da lei, mas agora estavam passando a crer, porque entenderam que a lei, que os mandamentos, que os preceitos do Antigo Testamento apontavam para Cristo Jesus. Meus irmãos, o centro de todo o Evangelho, o assunto principal do Evangelho é a respeito de Cristo Jesus. E Lucas diz que não somente muitos creram, mas mulheres gregas de alta posição. E não poucos homens creram naquele Evangelho. Verso 13. Mas logo que os judeus de Tessalônica, os perturbadores, souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo, também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Meus irmãos, na nossa caminhada sempre haverá os perturbadores, mas seja grato a Deus também pela vida deles. Mesmo que toda perturbação se levante, não pare de ministrar o evangelho, que é vida para aquele que está morto espiritualmente falando. Verso 14. Então os irmãos promoveram sem detença, sem pressa, ou melhor, com muita pressa, de forma rápida, a partida de Paulo para os lados do mar, porém Silas e Timóteo continuaram ali. Meus irmãos, a gratidão era tão grande por parte destes homens, que tinham recebido o evangelho, que assim que ficaram sabendo que os tumultuadores, os perturbadores estavam chegando, eles então rapidamente prepararam a partida de Paulo. Isso sim é uma verdadeira gratidão, meus irmãos, quando nós vamos ver que um dos nossos irmãos passará por uma adversidade, alguma diversidade, algum momento caótico, nós não temos que ficar parados de braços cruzados, mas nós temos que procurar ajudar os nossos irmãos. Hoje eu estava falando com minha esposa a respeito da família dela, boa parte católica, e tem uma coisa lá que me chama muita atenção. Toda vez que eles vão fazer alguma coisa para ajudar alguém, é questões de segundos, porque acreditam e creem que através das obras de caridade receberão galardão, receberão uma parte da salvação. Mas nós cristãos sabemos que não é pelas obras que alcançamos a salvação, mas o mérito é todo de Cristo, e esse mérito vem como nós através de quê? De graça. Só que tem um problema, meus irmãos, que possamos não ser assim no ano de 2023 em diante. Por quê? Porque às vezes estamos mergulhados na graça, estamos parados na graça, estamos travados na graça, que perdemos a noção que nós somos salvos pela graça, mas quem é salvo pela graça não pode parar de fazer as obras para Cristo. Não é a obra que imputa a graça de Cristo sobre as nossas vidas, meus irmãos. Mas nós também não podemos ficar parados. Ser gratos de fato é: Senhor, fui salvo pela graça, mas eu vou procurar fazer a obra para louvor e honra e glória do teu nome. E verso 15, para finalizar. Os responsáveis por Paulo, observa, os mesmos responsáveis não mediram distância, não mediram os perigos, mas os mesmos que levaram Paulo até Atenas regressaram, trazendo ordem a Silas e Timóteo
para que o mais depressa possível fossem ter com ele. E seguindo a história bíblica, os mesmos vão encontrar com Paulo na cidade de Corinto. Meus irmãos, Cristo Jesus é o assunto central do Evangelho. Por que estamos aqui? Porque estamos alegres, porque estamos gratos, porque Cristo um dia nos alcançou. O amor nos alcançou primeiro. E gratos somos a Deus pela sua graça, pelo seu amor e pela sua misericórdia. Que Deus assim abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, boa noite. Graça e paz da parte de Deus seja com todos. É um motivo de muita alegria, uma vez mais estar aqui com os irmãos, podendo assim prestar um culto ao nosso bom Deus. Que Deus abençoe também os irmãos que nos acompanham através da nossa rede social, YouTube, aos irmãos que também nos acompanham através da Rádio PB Petrolândia, que Deus vos abençoe no nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, sem perda de tempo, você que trouxe a tua Bíblia, pegue comigo e abra em um livro muito conhecido, o livro de Atos dos Apóstolos. O capítulo é o de número 17, o versículo o de número 10 ao 15. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, versículo de número 10 ao 15. É uma alegria estar aqui com os irmãos, faltando poucas horas para a virada do ano, minutos para a virada do ano, mas sabendo, né, meus irmãos, que para muitos a virada do ano é algo místico, mas para nós cristãos é apenas mais 300 e poucos dias que o Senhor pode nos dar. E que os dias que assim Ele nos der, que possamos fazer tudo para a sua glória. Amém? Todos encontraram? Livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo é o de número 17, o versículo de número 10 ao 15. Aqueles que encontraram, eu gostaria de pedir para os irmãos colocar de pé. Vamos fazer um exercício aí. Eu vou ler e os irmãos assim acompanhem a leitura. Paulo e Silas em Bereia. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo, também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e a Timóteo para que, o mais depressa possível, fossem ter com ele. Amém? Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, Criador dos céus e da terra. Te louvamos e te agradecemos, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito e por tudo, Pai, o quanto o Senhor há de fazer. Agradecemos ao Senhor, Pai, pela a oportunidade e a dádiva da vida, Senhor, de poder, Senhor, estar aqui na presença dos santos para prestar, ó Deus, um louvor ao Teu nome, pois Tu és digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Te pedimos, meu Deus e meu Pai, que o Teu Santo Espírito venha trazer iluminação às nossas mentes, ó Pai, para entendermos o texto. Porque não depende, ó Pai, da eloquência, Pai, do ministro, não depende do entendimento do ministro, não depende, ó Pai, do tempo de dedicação do ministro, pois sabemos que o único que tem poder, ó Pai,
para fazer com que a gente venha se arrepender dos nossos maus, ó Pai, e entender a Tua palavra. Se arrepender, ó Deus, a ponto, ó Pai, de se aproximar de Ti, é o Teu Santo Espírito. Ó Deus, obrigado, ó Pai, por este momento. Te louvamos e te agradecemos com uma enorme gratidão, ó Pai, porque muitos, ó Deus, estão procurando viver uma vida distante de Ti, passar a virada, ó Pai, de uma maneira, Pai, meio que estranha para a vida, caótica, meio louca, como muitos vão dizer. Mas nós estamos fazendo, ó Pai, algo maravilhoso, que nada pode pagar, em virar, ó Deus, este ano para o ano de 2023, na Tua presença. Assim te louvamos e te agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Meus irmãos, pode colocar o teu assento e com a tua Bíblia aberta, amém? Para sim acompanhar a exposição. Ao receber o convite para estar trazendo a palavra do Senhor, eu digo aos irmãos que eu fiquei muito feliz, amo ministrar a palavra de Deus, e eu pedi ao Senhor para que me direcionasse em uma palavra. O Senhor então falou ao meu coração para estar trazendo o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, verso 10 ao 15, e trazendo assim um tema: Cristo, o assunto central do Evangelho. Para entendermos um pouquinho a respeito do texto lido, necessário é aprender um pouquinho a respeito de Atos dos Apóstolos, que foi um livro escrito por Lucas. Não somente o livro de Atos dos Apóstolos, mas também Lucas escreveu o evangelho conhecido por muitos como o Evangelho de Lucas. É interessante, meus irmãos, que muitos vão dizer que este livro poderia ser chamado não só de Atos dos Apóstolos, mas de Atos do Espírito Santo, porque foi justamente aonde o Espírito Santo, no decorrer da história, foi reconhecido por muitos, ao qual não tinham sido reconhecido no decorrer de tempos atrás. Lucas escreve o livro para colocar em ordem todos os fatos, para deixar um amigo chamado Teófilo consciente de tudo aquilo que tinha acontecido mediante o Evangelho de Cristo e mediante também o início da Igreja de Cristo na face da terra. Isso está relatado em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, verso 1. Esses relatos estão voltados, meus irmãos, para um tema central, que é a respeito de um Cristo que um dia veio, morreu, padeceu e ressuscitou dentre os mortos e há de voltar para buscar a sua igreja. Tema este também que abrange a respeito do crescimento da igreja, porque até então era normal se chamar de judeus, mas a partir do momento que Cristo veio, o povo deixou de ser chamado judeus e passou a ser chamado cristãos. Por quê? Porque seguimos não o judaísmo, não a tradição judaica, mas seguimos a Cristo. E Lucas, então, ele vai deixar isso muito claro em seu livro e vai procurar também mostrar as várias conversões que teve no decorrer do ministério de Cristo Jesus. Dentre elas está a conversão de um homem chamado Paulo de Tarso, conhecido como apóstolo dos judeus. Meus irmãos, para entendermos então a respeito destes versos ao qual nós lemos, nós precisamos de voltar somente um pouquinho da história. Eu gostaria que você pegasse a tua Bíblia, é uma exposição, e fosse no livro de Atos mesmo, capítulo de número 16, versos de número 6 ao 10. Nós vamos observar que Lucas, ele vai centralizar a sua mensagem, o seu livro, dizendo a respeito de que de muitas conversões que teve mediante o Evangelho de Cristo. Primeiramente, Atos capítulo 16, versos 6 ao 10, Paulo está dentro de uma cidade chamada cidade de Troade. Paulo recebe uma visão, e a Bíblia vai dizer que a visão que Paulo recebe é de um varão macedônio, ao qual aparece para Paulo em visão, pedindo para que Paulo passasse a cidade de Macedônia de forma urgente, porque o povo precisava de ajuda, o povo carecia de uma ajuda. Assim que essa visão some, acredito eu, dos olhos de Paulo, Paulo se levanta junto com Silas e toma partida para a cidade de Macedônia. O verso 16, o capítulo 16, verso 11 ao 15, nós vamos ver Paulo agora
chegando à cidade conhecida e chamada cidade de Filipos. Paulo então começa a anunciar o evangelho. Paulo vai para dentro de uma casa de oração que era muito comum daquela época, onde os judeus se reuniam para poder ler a Torá, ou a respeito das leis e do preceito de Deus. É interessante que Paulo então, ministrando a palavra de Deus, ministrando o evangelho de Cristo, uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, uma mulher de um grande conhecimento naquela época e de um poder aquisitivo também elevado, escuta Paulo ministrando o evangelho de Cristo. É interessante que esta mulher então, ouvindo o evangelho de Cristo, a Bíblia vai dizer que ela então não só escutava, como o Senhor lhe abriu o coração. Meus irmãos, que gratidão é essa? Poder receber o evangelho de Cristo e saber que o nosso coração se torna aberto e disposto a escutar o evangelho, não por causa das nossas obras, não por causa do nosso poder aquisitivo, não por causa do nosso padrão de nível dentro de uma sociedade, mas só é possível receber o evangelho e compreender o evangelho porque Cristo está no meio dele e porque Cristo é, de fato, o assunto central do evangelho. A Bíblia diz então que a primeira convenção aconteceu com Lídia. Ela escutou o evangelho, o Espírito de Deus abriu seus ouvidos e adentrou o seu coração, e como uma gratidão, Lídia, não somente ela, mas toda a família recebe o evangelho de Cristo Jesus. E a Bíblia vai dizer que todos em sua casa foram batizados, e Lídia então rogou a Paulo, pedindo: Paulo, fique na minha casa. E eu acredito que Paulo, então, ali ele deu início à primeira igreja de Filipos. Paulo, então, ele não para por aqui. O evangelho não fica estagnado. Paulo se levanta e vai novamente ao lugar de oração. Versículo de número 16 ao versículo de número 18. E quando Paulo começa, então, a caminhar sobre esta cidade, diz a Bíblia que uma mulher possessa de espírito de adivinhação começa a falar em alta voz. Lá vão vocês, né? Lá vão ministrar a palavra, lá vão falar do Cristo. E a Bíblia vai dizer que Paulo então ele se irrita não por causa dessa ação, mas até então sem entender o que Deus iria falar, mas ele entende a partir de um momento. Paulo olha para esta mulher, e é interessante que o texto bíblico, meus irmãos, não vai dizer que Paulo precisou de fazer algum tipo de teatro. Não vai dizer que Paulo precisou de fazer algum tipo de arte. O texto bíblico não vai dizer que Paulo precisou de aumentar a voz ou abaixar a voz, não. Mas Paulo, sendo conhecedor do evangelho e sabendo bem que Jesus Cristo é o tema central, Paulo dá uma ordem e diz: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. A segunda convenção acontece. Essa mulher agora, que tinha o espírito de adivinhação, já está livre, já não mais adivinha por poder daquele espírito, e passa agora a viver uma vida livre. Meus irmãos, qual é a maior gratidão do homem na face da terra? Muitos hoje, eu acredito, estão tirando várias fotos, e não há problema em tirar foto, e colocando hashtag gratidão em beira de uma praia. Muitos estão agora dentro de uma casa de show, colocando hashtag gratidão, achando que isso de fato é a alegria verdadeira. Mas, meus irmãos, a verdadeira gratidão, o culto hoje é de gratidão, é em saber que nós recebemos o evangelho libertador, que nós recebemos o evangelho transformador, e isso não foi meu e nem seu esforço, mas isso foi tudo obra do Espírito Santo de Deus na pessoa de Cristo Jesus.
Isso sim, de fato, meus irmãos, é a verdadeira gratidão. Verso de número 19 ao 26. A Bíblia vai dizer que agora Paulo e Silas são pegos, foram presos, açoitados e lançados o quê? Dentro de uma prisão. Por qual motivo? Por causa daquela mulher que tinha espírito de adivinhação. Os senhores recebiam um lucro enorme com a adivinhação dela. Agora a fonte de renda quebrou porque ela foi liberta. Paulo e Silas então presos. Há uma ordem para um certo carcereiro, a Bíblia não diz o nome, cuidar de Paulo e Silas e de todos que estavam dentro daquela prisão. A Bíblia diz que à meia-noite Paulo e Silas cantavam na prisão. É interessante, meus irmãos, que aquele que de fato é grato a Deus não olha a adversidade que está passando. Aquele que é de fato grato a tudo que Deus faz pode estar passando pelo momento mais caótico da vida. O verdadeiro adorador, aquele que tem gratidão no seu coração, em vez de reclamar, ele vai louvar a Deus. A Bíblia diz então que houve um terremoto, algo sobrenatural. As portas se abrem, as correntes são desatadas, porém o carcereiro acordando, eita vigilante, hein, Cleudilon? Cochilante, acordando do seu sono e vendo tudo aquilo que aconteceu, pegou uma espada para suicidar. Paulo e Silas lá de dentro diz: moço, homem, não faça isso. A Bíblia diz então que este carcereiro se apressa e corre até Paulo e Silas e pergunta para eles: o que posso fazer para ser salvo? Paulo então diz: somente creia no Evangelho. A Bíblia vai dizer que não somente aquele carcereiro, mas toda a sua família creu. Foram batizados e o Evangelho alcançou toda aquela família. Meus irmãos, quando Cristo é assunto central em nossas vidas, não somente uma pessoa, mas uma família inteira pode ser alcançada pelo poder de Deus. A Bíblia diz então que agora Paulo e Silas saem da prisão por ordem dos magistrados da época, verso 35 ao verso 40. Os homens pedem desculpa a Paulo e liberta os mesmos. Verso 17, 1 ao 9. Paulo adentra em uma cidade chamada Tessalônica e a Bíblia diz que pelo poder do Evangelho, Paulo arrazoou com aqueles judeus. Pregou o Evangelho durante 3 sábados na sinagoga dos judeus. Tamanha dificuldade teve Paulo para pregar, porque os homens tinham uma certa resistência pelo Evangelho, porque eles eram judeus. Tinham a Torá, os mandamentos de Deus, o conhecimento da lei, mas agora o Evangelho estava sendo expandido. O Evangelho de Cristo Jesus, aquele ao qual apontava o Velho Testamento. E esses homens não tinham esse conhecimento, mas Paulo recebeu esse conhecimento de Cristo. E começou então a pregar o Evangelho dentro dessa cidade, a ponto da Bíblia dizer, verso 3, 17:3, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. O tema central do Evangelho, para muitos, é o que Cristo pode dar. Para outros, é o que Cristo pode promover. Mas o tema verdadeiro e central do Evangelho é de um Cristo que morreu
padeceu e ressuscitou pelos pecadores. Estes homens, agora tomados de ira, vão procurar a Paulo e a Silas, não encontram, assaltando assim dentro da casa de um homem chamado Jasson. Prende este homem, fala que o mesmo estava trazendo um grande transtorno na cidade. Verso de número 5 em diante, verso 6, dizendo que o mesmo estava transtornando o mundo, porque aquele evangelho também tinha chegado lá. O texto então não para, agora nós vamos entrar no texto ao qual nós lemos, verso 10, diz a Bíblia: e logo durante a noite, que noite é essa? É a noite que Paulo e Silas saem de dentro da cidade de Tessalônica. Os irmãos enviaram a Paulo e Silas para uma cidade chamada Bereia. Meus irmãos, Bereia é uma pequena cidade, a 75 a 80 quilômetros de distância de Tessalônica. Mas a Bíblia diz que assim que Paulo chega, e ali chegados, dirigiram-se ao quê? A sinagoga dos judeus. Observando o texto, meus irmãos, nós vamos ver que estes homens não eram cristãos, mas eram judeus zelosos pela lei, pela Torá. E Paulo, então, como um modo estratégico, ele vai logo que dentro da sinagoga dos judeus, porque sabia ele que aqueles homens tinham conhecimento de lei, como Paulo também tinha, conhecimento da Torá, como Paulo também tinha. Então estava fácil pregar o evangelho de Cristo. Por quê? Porque o Novo Testamento aponta para Cristo Jesus. O Novo Testamento não aponta para o trabalho dos apóstolos somente, para o crescimento da igreja, mas o Velho Testamento vai apontar o novo, e o novo é Cristo, a nova aliança. A Bíblia diz, verso 11, acompanha comigo: ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica. Haja vista que muitos vão dizer que eles eram mais ricos, tinham um poder aquisitivo melhor, e não há um problema em pensar assim. Mas eu prefiro ficar com um texto, ao qual vai dizer sobre este texto ao qual nós lemos, que esta nobreza que Lucas procura dizer aqui é a nobreza de mente. Por quê? E Lucas vai continuar dizendo: estes eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez. O que é receber a palavra com avidez? É com alegria, com satisfação, com desejo intenso, meus irmãos. Todos os momentos que parar para escutarmos a palavra de Deus, nós temos que ter essa intensidade de escutar o evangelho de Cristo, porque é o evangelho transformador. Governo não vai mudar a história de ninguém. O poder aquisitivo não vai mudar a história final do homem. Mas o único que pode mudar toda a vida do homem, de toda uma geração, é o poder do Evangelho de Cristo, e Cristo como tema central. E a Bíblia diz que eram mais nobres porque receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias. Quer ser bem sucedido no ano de 2023? É facinho, né, Claudilon? Reverendo Elias, medite na palavra do Senhor todos os dias. Não deixe a tua Bíblia empoeirar como os primos lá da outra tribo. Não vou falar, senão pode dar até processo. No Salmo 91, 23, não, meus irmãos. Pegue isso aqui, a palavra do Senhor que traz vida, manancial de águas vivas, que tem o poder para transformar a vida de um homem, de uma mulher, até em estado terminal, meus irmãos. Sejamos, pelo menos nisso, como os bereanos, examinando as Escrituras todos os dias. Paulo não fala metade de um dia, ou no final de semana, ou somente no dia do Senhor, no domingo, mas é todos os dias.
O pastor pregou, examine para ver se é verdadeiro o que ele prega. Cleudilon ministrou, veja se está ministrando a verdade. Presbítero Wagner, presbítero Altair, seja lá quem for estar falando do evangelho, examine a palavra para ver se é verdadeiro, para você e eu não sermos enganados. Muitos estão sendo enganados no dia de hoje, por quê? Porque tem dado ouvido a tantas outras vozes, mas nós temos que agradecer a Deus unicamente e exclusivamente a Ele, porque a voz ao qual nós estamos escutando é da sua palavra. Ser grato de fato, meus irmãos, é agradecer a Deus pela sua palavra. E Paulo continua examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Observa. Em Tessalônica, Paulo esteve o quê? Por 3 sábados. Acabou com eles expositivamente falando. Ministrou todo o evangelho para aqueles homens. Mas durante 3 sábados, somente nos dias comuns dos judeus. Mas os de Bereia procuraram que examinar a palavra não somente aos sábados, mas todos os dias. Josué 1:8, Salmos 1, verso 2. E a Bíblia diz que por causa da exposição do evangelho, observa, não eram cristãos, eram o quê? Judeus praticantes, zelosos. Mas olha o que o evangelho fez. Com isso, muitos deles creram. Creram em quê, meus irmãos? Ou creram a respeito de quê? Tinham o conhecimento da lei, mas agora estavam passando a crer, porque entenderam que a lei, que os mandamentos, que os preceitos do Antigo Testamento apontavam para Cristo Jesus. Meus irmãos, o centro de todo o evangelho, o assunto principal do evangelho é a respeito de Cristo Jesus. E Lucas diz que não somente muitos creram, mas mulheres gregas de alta posição. E não poucos homens creram naquele evangelho. Verso 13. Mas logo que os judeus de Tessalônica, os perturbadores, souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo, também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Meus irmãos, na nossa caminhada sempre haverá os perturbadores, mas seja grato a Deus também pela vida deles. Mesmo que toda perturbação se levante, não pare de ministrar o evangelho, que é vida para aquele que está morto espiritualmente falando. Verso 14. Então os irmãos promoveram sem detença, sem pressa, ou melhor, com muita pressa, de forma rápida, a partida de Paulo para os lados do mar, porém Silas e Timóteo continuaram ali. Meus irmãos, a gratidão era tão grande por parte destes homens que tinham recebido o evangelho, que assim que ficaram sabendo que os tumultuadores, os perturbadores estavam chegando, eles então rapidamente prepararam a partida de Paulo. Isso sim é uma verdadeira gratidão, meus irmãos, quando nós vamos ver que um dos nossos irmãos passará por uma adversidade, alguma diversidade, algum momento caótico. Nós não temos que ficar parados de braços cruzados, mas nós temos que procurar ajudar os nossos irmãos. Hoje eu estava falando com minha esposa a respeito da família dela, boa parte católica, e tem uma coisa lá que me chama muita atenção. Toda vez que eles vão fazer alguma coisa para ajudar alguém, é questões de segundos. Porque acreditam e creem que através das obras de caridade receberão galardão, receberão uma parte da salvação. Mas nós cristãos sabemos que não é pelas obras que alcançamos a salvação, mas o mérito é todo de Cristo, e esse mérito vem como nós através de quê? De graça. Só que tem um problema, meus irmãos,
Que possamos não ser assim no ano de 2023 e diante. Por quê? Porque às vezes estamos mergulhados na graça, estamos parados na graça, estamos travados na graça, que perdemos a noção que nós somos salvos pela graça, mas quem é salvo pela graça não pode parar de fazer as obras para Cristo. Não é a obra que imputa a graça de Cristo sobre as nossas vidas, meus irmãos. Mas nós também não podemos ficar parados. Ser gratos de fato é: Senhor, fui salvo pela graça, mas eu vou procurar fazer a obra para louvor e honra e glória do teu nome. E verso 15, para finalizar. Os responsáveis por Paulo, observa, os mesmos responsáveis não mediram distância, não mediram os perigos, mas os mesmos que levaram Paulo até Atenas regressaram, trazendo ordem a Silas e Timóteo, para que o mais depressa possível fossem ter com ele. E seguindo a história bíblica, os mesmos vão encontrar com Paulo na cidade de Corinto. Meus irmãos, Cristo Jesus é o assunto central do Evangelho. Porque estamos aqui, porque estamos alegres, porque estamos gratos, porque Cristo um dia nos alcançou. O amor nos alcançou primeiro. E gratos somos a Deus pela sua graça, pelo seu amor e pela sua misericórdia. Que Deus assim abençoe a todos, em nome de Jesus.